Fala pessoal, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet, chega mais, seja bem-vindo. Jogos importantes da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro a partir deste sábado. Vamos começar então com o duelo entre Vitória e Vasco no Barradão. Já começo falando para você, Berna, que o Vasco tem muitas dificuldades jogando fora de casa. O Vitória tá na zona de rebaixamento, o Vasco está um pouquinho fora, mas não sei se você concorda comigo, é um confronto direto, até projetando o que essas equipes vão sofrer até o final da temporada e ainda não temos fumaça branca no Vasco. Diniz avançado, tudo indica que vai assinar, mas falta a assinatura. Exatamente. Fernando Diniz deve ser o técnico do Vasco da Gama. Seria a segunda passagem dele pela equipe cruzmaltina. Na primeira foi muito mal. Até foi levado pelo Alexandre Pássaro, que foi parceiro dele no São Paulo, né? E o Fernando Diniz chegou muito perto de ser campeão brasileiro pela equipe tricolor em 2020 e degringolou ali na reta final. Mas falando sobre esse time do Vasco da Gama, pressão total para cima do cruzmaltino. Afinal de contas, o time liderado por esse cara aqui, o Pedrinho, faz péssimo papel e péssimas escolhas também na estratégia da definição da temporada. Afinal de contas, com a aquiescência do Pedrinho, o Vasco da Gama poupou por meio do técnico Felipe, que é muito amigo do presidente do Vasco da Gama, Verratti com Felipe Coutinho no jogo contra o Palmeiras na rodada passada do Campeonato Brasileiro. E aí coloca os caras para jogarem justamente numa viagem à Venezuela contra o Puerto Cabello, em que o Vasco é humilhado, toma um 4-1 absurdo, tomando gol de cabeça de jogador de 1,59 m de altura, ou seja, um papelão da equipe do Vasco da Gama, que vem para essa partida com obrigação de ganhar, assim como Vitória. A gente fala do técnico Fernando Diniz, que deve assumir o Vasco da Gama. Thiago Carpini está na marca do pênalti. Também. Né? Vem de um resultado ruim na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça no meio da semana, como eu disse, né? Pela competição continental. Tem bons jogadores até, o Mateuzinho é um baita jogador, acho que é um cara que vai sair do Vitória daqui a pouco, já tinha feito um bom Campeonato Brasileiro na temporada passada. Eu vejo aqui um jogo muito disputado, né, por duas equipes que vivem momentos similares, né? O Vasco vem de uma humilhação terrível para o Puerto Cabello, mas a briga do Vasco é contra o rebaixamento, por isso que eu acho que foi uma estratégia errada poupar os dois principais jogadores na partida contra o Palmeiras. E é claro, Isa, que a gente tem as melhores oportunidades do mercado na BandBet para esse jogo, tá? Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br. E aqui na página do Brasileirão, estou colocando na tela para você, Vitória e Vasco da Gama, a partida que será disputada, como disse a Isa, no Barradão amanhã, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Eu vou criar a minha aposta aqui, e aí é o seguinte, eu acho que o Vitória vai ganhar esse jogo. Também acho, hein? Tá? Eu vou colocar aqui mais de 2,5 gols na partida também, que haverá muitos gols. Defesas frágeis também. Defesas frágeis, né? Times que levam muitos gols, né, Isa? Muito bem lembrado. E jogador para marcar, eu vou colocar um reforço do Vitória aqui, que é o Renato Kaiser, jogador já com passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, né? Um reforço do Vitória para essa temporada. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha em bandbet.bet.br. Tem mais Brasileirão amanhã, só que aí com um time que está vislumbrando coisas melhores e maiores na competição, né, Isa? Só para esclarecer, esse time, no caso, é o Bragantino. Isso. O Grêmio recebe o Bragantino no Rio Grande do Sul, é verdade, joga na casa do Grêmio, mas quem é o vice-líder é o Bragantino e tá louco para fisgar mais 3 pontinhos. Agora o Grêmio, Berna, precisa... Eu sei que é um trabalho de processo, evolução, o Mano chegou faz pouco tempo, mas o time, por enquanto, mais empata do que vence. Isso. Claro que já é melhor do que perder, mas precisa voltar a ganhar, só foi uma vitória com o Mano Menezes e agora jogando em casa, quer os 3 pontos para sair daquela parte mais de baixo da tabela. Precisa ganhar o jogo, vai jogar uma partida muito difícil contra o Red Bull Bragantino, né? Tem bons jogadores esse time do Grêmio. Eu quero destacar aqui o Kike Oliveira, ponta uruguaio que jogava no LAFC na MLS, jogou no Boston River, no Peñarol, no Uruguai. Ele é uruguaio, como eu disse, tem 24 anos de idade, pode jogar nas duas pontas e fez gol, inclusive, na vitória do Grêmio sobre o Santos na última rodada. Um jogo que o Grêmio não foi tão bem, principalmente
no primeiro tempo. É um time que tem problemas. Esse do Grêmio já havia problemas com o Gustavo Quinteiros e há essas dificuldades também com o técnico Mano Menezes. Do outro lado, a gente vê o Red Bull Bragantino animadíssimo nesse Campeonato Brasileiro. O Fernando Seabra brigou para não cair no ano passado e nesse ano é vice-líder da competição com o mesmo número de pontos do Palmeiras, né? Com o ex-palmeirense, coincidentemente, o John, fazendo uma temporada sensacional, pelo menos o Campeonato Brasileiro, não tão sensacional assim no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro muito bem. Lembrando que essa equipe do Red Bull Bragantino vem de uma boa vitória sobre o Mirassol, no estádio municipal de Bragança, vencendo por 1-0 com o gol do Isidro Pita, recebendo um lançamento, matando de forma espetacular e balançando as redes. O Seabra foi muito bem nesse jogo, porque ele botou 2 centroavantes, ele não teve medo, teve vontade de ganhar com o Isidro Pita e o Eduardo Sacha. É claro que a gente tem as melhores oportunidades do mercado, você vai apontar aqui a sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e vai abrir a página da bandbet.bet.br e aí eu falo para você que tem oportunidade de mercado para todos os jogos deste sábado, com Grêmio e Bragantino, Mirassol e Corinthians, jogo sobre o qual a gente vai falar numa live amanhã aqui no canal Esporte na Band, Vitória e Vasco da Gama, o jogo sobre o qual a gente falou, e Flamengo e Bahia às 9 horas da noite. Então tá tudo aqui, você faça as suas combinadas, porque em Bandbet é um lance e são infinitas possibilidades. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos.